Número 15. Escravidão na Mauritânia. Nas profundezas dos vastos desertos do noroeste da África, existe um país onde o passado se recusa a desaparecer completamente. A Mauritânia, uma nação de extensas dunas de areia, antigas rotas de caravanas, tradições profundamente enraizadas, esconde uma realidade que choca o mundo moderno. Apesar de ter sido oficialmente abolida, a escravidão na Mauritânia não desapareceu completamente. Em vez disso, ela sobrevive silenciosamente, entrelaçada no tecido da sociedade de maneiras difíceis de perceber e ainda mais difíceis de quebrar. A Mauritânia aboliu formalmente a escravidão várias vezes, sendo a proibição legal mais significativa em 1981, tornando-se o último país do mundo a fazê-lo. Mais tarde, em 2007, criminalizou a escravidão e ainda fortaleceu as leis em 2015 para aumentar as penalidades. No papel, a escravidão é ilegal, mas, na realidade, a aplicação da lei continua fraca e acredita-se que milhares de pessoas ainda vivam em condições que se assemelham à escravidão moderna. Para entender esse sistema oculto, é preciso compreender a estrutura social da Mauritânia. Por gerações, a sociedade tem sido dividida por linhas étnicas e de classe. Um dos grupos mais afetados é conhecido como Zaratini, descendentes de pessoas escravizadas que, em muitos casos, ainda servem famílias que afirmam ter propriedade sobre eles. Essas relações frequentemente são transmitidas de geração em geração, criando um ciclo extremamente difícil de escapar. Diferente da imagem histórica da escravidão com correntes e leilões, a situação na Mauritânia é muito mais sutil, de muitas formas, mais complexa. Muitas pessoas nascem em servidão e são criadas acreditando que esse é simplesmente seu lugar na sociedade. Elas podem trabalhar sem pagamento, cuidar de animais, cozinhar, limpar e servir seus mestres por toda a vida. Em alguns casos, nem sequer sabem que sua situação é ilegal. Religião e tradição também podem desempenhar um papel na manutenção desse sistema. Em algumas comunidades, interpretações distorcidas do Islã foram historicamente usadas para justificar relações hierárquicas, embora muitos estudiosos e líderes islâmicos rejeitem fortemente essas interpretações, se posicionem ativamente contra a escravidão. Ainda assim, crenças culturais profundas e costumes antigos tornam a mudança lenta e difícil. O isolamento das áreas rurais acrescenta outra camada ao problema. Grande parte da Mauritânia é composta por regiões desérticas remotas, onde a supervisão do governo é mínima. Nessas áreas, a autoridade tradicional muitas vezes supera a lei nacional. Isso significa que, mesmo quando as leis existem, raramente são aplicadas, permitindo que práticas antigas continuem praticamente sem controle. Mas há outro lado dessa história, um de resistência e coragem. Organizações como SOS Esclaves e IRA Mauritânia têm lutado incansavelmente para expor a verdade e ajudar aqueles presos na escravidão. Ativistas arriscam prisão, assédio e até violência para chamar a atenção global para esse problema. Seu trabalho ajudou a libertar indivíduos, educar comunidades e pressionar o governo a tomar medidas mais firmes. Uma das vozes mais proeminentes nessa luta é Biron Da Abeid, um ativista de direitos humanos que foi preso várias vezes por falar contra a escravidão. Seus esforços ganharam reconhecimento internacional, destacando os riscos enfrentados por aqueles que desafiam sistemas de poder profundamente enraizados. Organizações internacionais, incluindo Human Rights Watch, continuam a relatar a situação, pedindo uma aplicação mais forte das leis e maior proteção para as vítimas. Segundo vários relatórios, o número real de pessoas vivendo em condições semelhantes à escravidão é difícil de medir, em parte porque muitos casos não são relatados, escondidos dentro de famílias e comunidades remotas. A educação é uma das ferramentas mais poderosas para quebrar esse ciclo. Muitos ex-escravizados que conquistaram a liberdade falam sobre como o acesso à educação mudou completamente sua compreensão de seus direitos. Mas, para muitos que ainda vivem em servidão, a escola está fora de alcance, mantendo-os presos não apenas fisicamente, mas também mentalmente. A pobreza também desempenha um papel importante. Em um país onde as oportunidades econômicas são limitadas, a dependência de estruturas tradicionais se torna mais forte. Para alguns, deixar a casa de um mestre significa enfrentar pobreza extrema, falta de moradia ou rejeição social. Esse medo por si só é suficiente para impedir muitos de buscar a liberdade.
O governo da Mauritânia tomou medidas nos últimos anos para enfrentar o problema, incluindo a criação de tribunais especiais para lidar com casos de escravidão. No entanto, críticos argumentam que os processos continuam raros e a justiça muitas vezes é lenta ou incompleta. Em alguns casos, vítimas que se apresentam enfrentam retaliação ou falta de apoio necessário para reconstruir suas vidas. Isso cria uma contradição perturbadora. Um país onde a escravidão é ilegal, mas ainda existe um lugar onde a liberdade está escrita na lei, mas nem sempre na realidade. Para viajantes estrangeiros, a Mauritânia pode parecer uma terra de beleza intocada, desertos infinitos, cidades antigas como Xingueti e uma cultura rica em história. Mas, sob essa superfície, existe uma luta oculta que poucos turistas veem. Essa não é apenas uma história sobre a Mauritânia. É um lembrete de que, mesmo em 2026, em um mundo conectado pela tecnologia e pela consciência global, algumas das injustiças mais antigas da humanidade ainda sobrevivem em silêncio. E a dura verdade é esta: acabar com a escravidão não é apenas mudar leis. É mudar mentalidades, quebrar tradições, empoderar indivíduos e dar voz àqueles que foram ignorados por gerações. Porque em lugares como a Mauritânia, a liberdade não é apenas um direito, ainda é uma luta. Número 10. Escravidão na Líbia. Quando as pessoas pensam em escravidão, a maioria imagina algo enterrado profundamente na história, algo que terminou há séculos. Mas na Líbia, a realidade em 2026 conta uma história muito diferente, uma que é perturbadora, complexa e ainda se desenrola todos os dias. Para entender como essa situação existe, primeiro é preciso entender a própria Líbia. Antes uma das nações mais ricas da África, a Líbia mergulhou no caos após a revolta de 2011 e a queda de Muammar Gaddafi. O que veio depois não foi estabilidade, foi fragmentação. Governos rivais, milícias armadas e regiões sem lei começaram a dominar o país. E nesse vazio de poder, a exploração encontrou espaço para crescer. Hoje, a Líbia se tornou uma rota de trânsito importante para migrantes que tentam chegar à Europa. Milhares de pessoas da África subsaariana arriscam tudo para atravessar o deserto do Saara, esperando encontrar uma vida melhor. Mas, para muitos, a jornada termina na Líbia, não com oportunidade, mas com cativeiro. Migrantes são frequentemente interceptados por milícias, traficantes ou até mesmo centros de detenção oficiais. O que acontece depois é onde o pesadelo começa. Muitos são vendidos. Sim, negociados abertamente em mercados clandestinos que operam em segredo, mas são amplamente conhecidos. Homens são frequentemente vendidos para trabalho forçado, obrigados a trabalhar em fazendas, canteiros de obras ou propriedades privadas com pouco ou nenhum pagamento. São espancados, controlados e tratados como propriedade. As mulheres enfrentam realidades ainda mais sombrias. Muitas são submetidas a trabalho doméstico forçado ou exploração, frequentemente sob ameaça constante e violência. Famílias em casa às vezes recebem ligações exigindo resgate, pague dinheiro ou seu ente querido sofrerá. Esse sistema nem sempre é organizado de forma tradicional. É caótico, descentralizado e alimentado pelo desespero. Milícias, contrabandistas e redes criminosas desempenham um papel. E como a Líbia não possui um governo unificado forte, há pouca responsabilização. O que torna isso ainda mais chocante é que alguns centros de detenção são oficialmente reconhecidos, mas as condições dentro deles são frequentemente descritas como desumanas. Superlotação, falta de comida e abuso são comumente relatados por organizações internacionais como as Nações Unidas. Na verdade, relatórios ao longo dos anos documentaram migrantes sendo leiloados no que só pode ser descrito como mercados de escravos modernos. Imagens e testemunhos revelaram pessoas sendo vendidas por apenas algumas centenas de dólares. Imagine isso, uma vida humana reduzida a um preço. Mas por que isso continua? Uma das principais razões é a demanda. Grupos armados e traficantes lucram com o trabalho forçado. Outra é a geografia. A posição da Líbia torna uma porta de entrada para a Europa, então os migrantes continuam chegando apesar dos riscos. E, finalmente, a instabilidade contínua significa que não há um sistema consistente para impedir isso. Houve esforços para enfrentar o problema. A pressão internacional aumentou. Algumas operações de resgate e programas de repatriação ajudaram migrantes a retornar para casa. Mas essas são pequenas etapas comparadas à escala do problema.
Para muitos presos na Líbia, escapar não é simples. Alguns tentam atravessar o mar Mediterrâneo, uma das rotas migratórias mais mortais do mundo. Outros permanecem presos, passando de um captor para outro, esperando por uma chance de sobreviver. Isso não é apenas uma questão política, é uma questão humana. Por trás de cada número há uma pessoa real, alguém que tinha sonhos, família e esperança. E para muitos, esses sonhos se transformaram em uma dura luta pela sobrevivência em um lugar onde nunca pretendiam ficar. A situação da Líbia mostra algo desconfortável, mas importante. A escravidão não simplesmente desapareceu. Em certas condições, conflito, pobreza e falta de controle, ela pode retornar em novas formas. E em 2026, em partes da Líbia, ela ainda existe. Número 5. Escravidão na Índia. Quando as pessoas pensam na Índia moderna, muitas vezes imaginam as ruas vibrantes de Mumbai, os polos tecnológicos de Bangalore ou a rica história cultural que se estende por milhares de anos. Mas por trás dessa potência global em rápido crescimento existe uma realidade mais sombria que muitos raramente veem. Um sistema oculto de exploração que ainda afeta milhões de vidas todos os dias. A escravidão na Índia hoje não se parece com corrente de leilões dos livros de história. Ela opera em silêncio, escondida dentro de indústrias cotidianas, locais de trabalho aparentemente normais até dentro de casas. Essa forma moderna é frequentemente chamada de trabalho por dívida, um sistema onde as pessoas são forçadas a trabalhar para pagar dívidas que muitas vezes são impossíveis de quitar. Em partes rurais da Índia, especialmente em estados como Uttar Pradesh, Bihar e Rajasthan, famílias inteiras podem ficar presas nesse ciclo. Frequentemente começa com algo pequeno, um empréstimo para emergências médicas, casamentos ou simplesmente para sobreviver. Mas com taxas de juros extremamente altas e registros manipulados, esse pequeno empréstimo rapidamente se torna um fardo vitalício. Imagine trabalhar todos os dias, do nascer ao pôr do sol, em olarias, fazendas ou fábricas, e ainda assim nunca conquistar a liberdade. Essa é a realidade para muitos trabalhadores em regime de servidão por dívida. Seus salários são extremamente baixos ou diretamente deduzidos como pagamento da dívida, tornando quase impossível escapar. Um dos aspectos mais chocantes é o quanto esse sistema está ligado a estruturas sociais como o sistema de castas. Comunidades de castas mais baixas são desproporcionalmente afetadas, frequentemente visadas devido à sua vulnerabilidade e falta de acesso à proteção legal. Em muitos casos, esses trabalhadores não estão apenas presos economicamente, mas também socialmente isolados. Crianças também fazem parte desse mundo oculto. Em indústrias como tecelagem de tapetes, produção de roupas e fabricação de fogos de artifício, o trabalho infantil ainda existe apesar de leis rigorosas. Essas crianças trabalham longas horas em condições perigosas, muitas vezes perdendo completamente a educação, perpetuando o ciclo de pobreza e exploração para a próxima geração. As áreas urbanas também não estão livres dessa realidade. Em grandes cidades como Delhi, trabalhadores domésticos, muitos deles mulheres e meninas jovens, podem ser submetidos a trabalho forçado. Alguns são levados de áreas rurais com promessas de bons empregos, apenas para se verem presos em casas onde não têm liberdade, não recebem pagamento e não têm como sair. A Índia possui leis contra o trabalho por dívida e o tráfico humano. O governo aboliu oficialmente esse sistema décadas atrás, e há esforços contínuos para resgatar e reabilitar vítimas. Organizações como a Organização Internacional do Trabalho e ONGs locais trabalham continuamente para identificar casos, libertar trabalhadores e oferecer suporte. Mas o desafio é enorme. Com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas e pobreza generalizada em certas regiões, a aplicação da lei se torna difícil. Corrupção, falta de conscientização e medo de retaliação frequentemente impedem as vítimas de falar. Outra camada oculta da escravidão moderna na Índia é o tráfico humano. Homens, mulheres e crianças são traficados dentro do país para trabalho e exploração. Muitos são atraídos com falsas promessas de empregos em grandes cidades, apenas para serem forçados a condições severas ao chegar. Apesar de tudo isso, também há resistência e esperança. Sobreviventes que escapam do trabalho por dívida muitas vezes se tornam ativistas, ajudando outros a se libertarem do mesmo sistema. Campanhas de conscientização estão crescendo e mais pessoas estão começando a falar sobre essas realidades ocultas.
Essa é a dura verdade. A escravidão na Índia hoje nem sempre é visível, mas existe nas sombras da vida cotidiana. Está incorporada em sistemas de pobreza, desigualdade e exploração que continuam a afetar milhões. E enquanto a Índia continua a crescer como potência global, isso permanece um de seus desafios mais difíceis e urgentes, uma realidade que não pode ser ignorada. Número 3. Escravidão no Paquistão. Quando as pessoas pensam em escravidão moderna, muitas vezes imaginam algo escondido no passado, algo que terminou há séculos. Mas em partes do Paquistão, uma realidade dura e desconfortável ainda existe, um sistema que prende milhares de pessoas em um ciclo do qual não conseguem escapar facilmente. Isso não é escravidão com correntes como no passado, é mais silenciosa, mais complexa e profundamente enraizada na pobreza, dívida e poder. Uma das formas mais conhecidas é chamada de trabalho por dívida. Começa com algo que parece simples, um empréstimo. Uma família pobre, lutando para sobreviver, pega uma pequena quantia emprestada de um proprietário de terras ou empregador. Pode ser para despesas médicas, comida ou uma emergência familiar. Mas esse empréstimo vem com condições, e essas condições lentamente se transformam em uma armadilha. O devedor é obrigado a trabalhar para pagar a dívida. No início, parece justo, mas o sistema é projetado de forma que o pagamento seja quase impossível. Os salários são extremamente baixos, as taxas de juros são frequentemente pouco claras ou manipuladas e custos adicionais são adicionados ao longo do tempo. Dias se transformam em meses, meses se transformam em anos. E a dívida nunca desaparece. Em muitos casos, ela é passada de uma geração para outra. Crianças nascem dentro dela. Crescem trabalhando nos mesmos empregos que seus pais, não porque escolhem, mas porque herdam a obrigação. É assim que a escravidão moderna sobrevive silenciosamente. Um dos lugares mais comuns onde isso acontece é em olarias. Em áreas rurais, milhares de trabalhadores passam longos dias moldando e queimando tijolos sob o sol escaldante. Famílias trabalham juntas, homens, mulheres e até crianças. As condições são exaustivas. Longas horas, pagamento mínimo e pressão constante para produzir mais. Eles não estão fisicamente acorrentados, mas sua dívida se torna sua prisão. Outro setor onde esse problema aparece é a agricultura. Em vilarejos remotos, trabalhadores rurais muitas vezes dependem completamente de proprietários de terras poderosos. Esses proprietários controlam não apenas o emprego, mas às vezes moradia, acesso a alimentos e até segurança básica. Isso cria um sistema onde os trabalhadores têm pouquíssima liberdade. Sair não é fácil. Se um trabalhador tenta fugir, pode enfrentar ameaças, pressão social ou simplesmente não ter para onde ir. Sem dinheiro, educação ou oportunidades alternativas, muitos sentem que não têm escolha a não ser ficar. E é aqui que o problema se torna ainda mais profundo. Não se trata apenas de indivíduos, mas de um sistema inteiro. A pobreza desempenha um papel enorme. Muitas famílias entram no trabalho por dívida porque não têm rede de segurança, sem economias, sem acesso a crédito justo. Quando emergências acontecem, são forçadas a acordos que não compreendem completamente. O analfabetismo também contribui para o ciclo. Sem a capacidade de ler contratos ou calcular juros, os trabalhadores são facilmente explorados. Dependem totalmente do que lhes é dito, e essa informação nem sempre é honesta. Mas é importante entender algo claramente: essa situação não é legal. O Paquistão tem leis que proíbem oficialmente o trabalho por dívida e o trabalho forçado. Ao longo dos anos, houve esforços do governo, ativistas e organizações para combater esse sistema. Operações de resgate libertaram muitos trabalhadores. Campanhas de conscientização ajudaram a expor o problema. No entanto, a aplicação da lei continua sendo um desafio. Em áreas remotas, onde estruturas de poder locais são fortes, as leis nem sempre são aplicadas de forma eficaz. Proprietários e empregadores frequentemente possuem grande influência, dificultando que as vítimas busquem justiça. Apesar disso, existem histórias de resistência. Alguns trabalhadores conseguiram se libertar. Com a ajuda de ONGs e apoio jurídico, escaparam do ciclo e começaram novas vidas. Programas educacionais estão lentamente dando às crianças alternativas, uma chance de sonhar além dos limites da dívida. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas são importantes, porque cada pessoa que escapa quebra uma corrente que durou gerações.
E quando você observa mais de perto a história da escravidão moderna no Paquistão, não é apenas sobre exploração, é sobre sobrevivência. Famílias acordando antes do nascer do sol, trabalhando o dia inteiro em condições extremas, mantendo a esperança de que um dia as coisas mudarão. É uma realidade que desafia a ideia de progresso no mundo moderno, porque em 2026, enquanto cidades crescem, a tecnologia avança e economias se expandem, ainda existem pessoas vivendo em sistemas que negam sua liberdade básica. E a verdade é, esse problema não é isolado. Ele se conecta a cadeias globais de produção, desigualdade econômica e a demanda por trabalho barato. Os tijolos feitos nesses fornos, as colheitas nesses campos, frequentemente alimentam sistemas maiores que vão muito além das aldeias locais. O que significa que a história não termina aqui. Ela levanta uma pergunta maior. Como algo assim continua a existir no mundo de hoje? E o que é necessário para realmente acabar com isso? Número 2. Escravidão no Sri Lanka. Quando a maioria das pessoas ouve o nome Sri Lanka, imagina um paraíso tropical. Praias douradas, tempos antigos, plantações de chá exuberantes, uma cultura rica em história. Mas por trás dessa beleza impressionante existe uma realidade oculta que raramente aparece em folhetos de viagem ou documentários. Uma forma moderna de exploração que muitos especialistas descrevem como uma continuação da escravidão em outra forma. Em 2026, embora a escravidão tradicional como a imaginamos possa não existir legalmente no Sri Lanka, sistemas de trabalho forçado, servidão por dívida e tráfico humano continuam prendendo milhares de pessoas em ciclos dos quais não conseguem escapar. Esses sistemas são frequentemente invisíveis para estrangeiros, escondidos à vista de todos dentro de indústrias que alimentam tanto a economia local quanto os mercados globais. Um dos setores mais preocupantes é o trabalho doméstico. Muitas mulheres jovens e meninas de vilarejos rurais são enviadas para cidades como Colombo com promessas de empregos, educação ou uma vida melhor. Mas, ao chegarem, a realidade pode ser muito diferente. Algumas são forçadas a trabalhar longas horas sem pagamento, privadas de liberdade de movimento e isoladas de suas famílias. Seus documentos de identificação muitas vezes são retirados, tornando quase impossível sair. Essa situação nem sempre resulta de força direta, mas sim de manipulação, engano e desespero econômico. Famílias que lutam contra a pobreza podem, sem saber, enviar suas filhas para condições exploratórias, acreditando que estão oferecendo um futuro melhor. Outro grande problema é o trabalho por dívida, particularmente na agricultura e nas plantações de chá. O Sri Lanka é mundialmente famoso pelo seu chá, especialmente o chá de Ceilão. Mas por trás das colinas cênicas e plantações pitorescas, existe uma força de trabalho que frequentemente vive em pobreza extrema. Trabalhadores podem pegar pequenos empréstimos de empregadores ou intermediários, apenas para se verem presos em um ciclo de dívida que os mantém trabalhando indefinidamente. Esses trabalhadores não estão acorrentados, mas sua situação econômica atua como uma poderosa restrição. Salários baixos, falta de educação e oportunidades limitadas significam que sair não é uma opção realista para muitos. O tráfico humano é outra camada sombria desse problema. O Sri Lanka é tanto um país de origem quanto de trânsito para vítimas de tráfico. Algumas pessoas são traficadas dentro do país, enquanto outras são enviadas para o exterior, especialmente para o Oriente Médio, onde podem enfrentar trabalho forçado ou exploração. Muitas partem voluntariamente, esperando melhores oportunidades, apenas para se encontrarem em situações onde seus direitos são completamente retirados. Crianças também são vulneráveis. Em alguns casos, são forçadas a trabalhar em pequenas indústrias, trabalho doméstico ou até atividades de rua. Embora o governo tenha leis para protegê-las, a aplicação permanece inconsistente, especialmente em áreas rurais ou economicamente desfavorecidas. É importante entender que esse problema está profundamente ligado à pobreza, à falta de educação e ao acesso limitado a recursos. Em regiões distantes dos centros urbanos, as famílias frequentemente têm poucas opções. A sobrevivência se torna prioridade e esse desespero pode abrir portas para a exploração. O governo do Sri Lanka tomou medidas para enfrentar esses problemas. Existem leis contra o tráfico humano e o trabalho forçado, e houve esforços para melhorar os direitos e proteções trabalhistas. Organizações como a Organização Internacional do Trabalho e as Nações Unidas também têm trabalhado com autoridades locais para aumentar a conscientização e apoiar vítimas.
No entanto, desafios permanecem. Corrupção, falta de recursos e estigma social podem impedir que vítimas falem ou busquem ajuda. Em algumas comunidades, a exploração tornou-se tão normalizada que já não é reconhecida como abuso. O que torna essa situação ainda mais complexa é o quão invisível ela é para o mundo exterior. Turistas que visitam o Sri Lanka podem nunca ver esse lado do país. Eles experimentam a beleza, a hospitalidade e a cultura, mas as vidas daqueles presos em condições exploratórias permanecem escondidas atrás de portas fechadas, longe das praias e resorts. Esse contraste é o que torna o problema tão poderoso e tão difícil de resolver. Um país pode ser ao mesmo tempo um destino dos sonhos e um lugar onde sérios desafios de direitos humanos existem. Em 2026, a discussão sobre escravidão moderna está crescendo, mas conscientização sozinha não é suficiente. Mudanças reais exigem a aplicação mais forte das leis, melhor educação, oportunidades econômicas, sistemas de apoio para aqueles em risco. Porque em lugares como o Sri Lanka, a escravidão não desapareceu. Ela simplesmente evoluiu para algo mais difícil de ver, mas igualmente difícil de escapar. Número 1. Escravidão no Vietnã. Quando a maioria das pessoas pensa no Vietnã moderno, imagina uma economia em rápido crescimento, cidades movimentadas como Ho Chi Minh, paisagens deslumbrantes e um país que superou as cicatrizes da Guerra do Vietnã. Mas por trás dessa imagem de progresso e desenvolvimento existe uma realidade oculta que raramente aparece em folhetos de viagem ou nas redes sociais. Um lado mais sombrio onde exploração e escravidão moderna ainda persistem silenciosamente. Em 2026, o Vietnã não é oficialmente um país que permite a escravidão. Na verdade, o governo possui leis rigorosas contra o tráfico humano e o trabalho forçado. No entanto, como em muitas partes do mundo, o problema não é a legalidade, é o que acontece nas sombras, longe da visão pública. Uma das formas mais comuns de escravidão moderna no Vietnã é o trabalho forçado. Isso ocorre frequentemente em áreas rurais, onde os níveis de pobreza ainda são significativamente mais altos do que nos centros urbanos. Famílias que lutam para sobreviver às vezes são alvo de traficantes que prometem empregos bem pagos nas cidades ou até no exterior. Essas ofertas parecem uma salvação, mas para muitos se tornam uma armadilha. Homens e mulheres jovens são recrutados com a esperança de trabalhar em fábricas, canteiros de obras ou restaurantes. Em vez disso, podem se encontrar presos em condições exploratórias, trabalhando longas horas com pouco ou nenhum pagamento. Seus documentos de identificação frequentemente são confiscados, tornando a fuga extremamente difícil. Em alguns casos, são constantemente monitorados, controlados por ameaças e isolados de qualquer contato com o mundo exterior. Outra realidade perturbadora é o tráfico de mulheres e meninas, especialmente em regiões de fronteira. Algumas são vendidas para casamentos forçados ou exploradas em atividades ilegais. As vítimas frequentemente vêm de comunidades de minorias étnicas, onde os níveis de educação são mais baixos e as oportunidades limitadas. Isso as torna especialmente vulneráveis ao engano e à coerção. As indústrias de pesca e frutos do mar também têm sido associadas a práticas de trabalho forçado. Trabalhadores, às vezes até adolescentes, são levados para barcos forçados a trabalhar em condições brutais por meses no mar. Enfrentam exaustão física, falta de alimentação adequada e, às vezes, violência. Uma vez em mar aberto, escapar se torna quase impossível. O que torna esse problema ainda mais complexo é que muitas vítimas inicialmente não percebem que estão sendo traficadas. A jornada frequentemente começa com confiança, um vizinho, amigo ou até parente apresentando uma oportunidade. Quando a realidade se torna clara, já estão presas em um sistema projetado para mantê-las ali. O governo vietnamita tomou medidas nos últimos anos para combater esses problemas. As leis foram fortalecidas e houve ações contra redes de tráfico. Campanhas de conscientização também foram lançadas, especialmente em comunidades de alto risco. Organizações internacionais estão trabalhando ao lado das autoridades locais para identificar vítimas e oferecer apoio. No entanto, a aplicação continua sendo um desafio. Corrupção, falta de recursos, a natureza secreta das redes de tráfico dificultam a eliminação completa do problema. Em muitos casos, as vítimas têm medo de falar devido ao medo de retaliação ou vergonha. Outra camada desse problema é o lado da demanda.
À medida que o Vietnã continua a crescer como um centro de manufatura, a pressão para produzir produtos baratos rapidamente pode criar ambientes onde a exploração se torna mais provável. Embora muitas fábricas operem legalmente de forma ética, algumas operações menores ou não regulamentadas cortam custos, levando a práticas abusivas. É importante entender que a escravidão moderna no Vietnã nem sempre se parece com correntes ou gaiolas. Muitas vezes se esconde atrás de locais de trabalho aparentemente normais, casas comuns e transações cotidianas. É sutil, complexa e profundamente enraizada em vulnerabilidades econômicas e sociais. Para viajantes estrangeiros, essa realidade é quase invisível. Você pode caminhar por mercados noturnos vibrantes, aproveitar a comida de rua e explorar paisagens incríveis sem nunca ver esse mundo oculto. Mas isso não significa que ele não exista. A dura verdade é que a escravidão moderna não é apenas um problema do passado. É uma questão atual que existe em muitos países, incluindo o Vietnã. E embora haja progresso, a luta contra ela está longe de terminar. Compreender essa realidade é o primeiro passo, porque por trás da beleza, da cultura e do rápido desenvolvimento, ainda existem vozes que não são ouvidas, pessoas vivendo vidas que nunca escolheram, em condições das quais não conseguem escapar facilmente. E em um mundo que muitas vezes se concentra apenas na superfície, essas são as histórias que permanecem invisíveis. Se você achou isso chocante, a verdade vai ainda mais fundo. Dos desertos da Mauritânia, ao caos da Líbia e os sistemas ocultos dentro da Índia, Paquistão, Sri Lanka e Vietnã, isso não é história. Isso está acontecendo agora, em 2026. E aqui está a verdadeira pergunta. Se o mundo sabe, por que ainda não parou? Se este vídeo abriu seus olhos mesmo que um pouco, não apenas deslize para longe. Curta, deixe seus pensamentos nos comentários. Mais importante, inscreva-se, porque a próxima história que revelarmos pode ser ainda mais inacreditável. Fique atento, porque o mundo que você pensa conhecer tem um lado mais sombrio.